Aleluia. Glória a Deus. Shalom, shalom, graça e paz, queridos. Vocês que estão assistindo esta aula, quero te dar boas-vindas a esse momento especial que nós estamos iniciando. Estamos aqui no nosso aula de treinamento ministerial e você é muito bem-vindo. Eu creio que nós seremos muito edificados hoje, como temos sido todo esse tempo, toda essa trajetória. Eu creio que um dia você que vai ser alcançado por Jesus vai ouvir essa mensagem, essa palavra, essa palestra que fala sobre consolidação, lutando pelo consolidar. E eu creio que nós seremos ricamente abençoados. Quero começar antes de a gente iniciar a nossa aula, vamos orar. Amém? Soberano e eterno Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas para render graças, louvores a Ti. Agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, diante da Tua presença, diante de dezenas e centenas e milhares de pessoas que vão, Deus, ouvir, Senhor, essa escola de treinamento ministerial. Eu oro para que a Tua unção seja liberada sobre nós, Senhor. A unção do conhecimento, da sabedoria, do discernimento. E que hoje possamos, Senhor, ser tocados por Ti, ministrados, Senhor, e aprender mais a respeito da consolidação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos comissionou, o Senhor nos chamou com esse propósito. E eu oro para que todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, Pai, possa ser uma terra fértil, possa receber no seu coração tudo aquilo e colocar em prática tudo que nós vamos falar nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, amados. Nós estamos felizes por estar aqui, né, nesse tempo de compartilhar da palavra, e a gente sabe que Deus, Ele é aquele que está no controle de tudo em nossas vidas, né? E nós sabemos que há um projeto de Deus para cada um de nós, há uma missão de Deus para mim e para você. Mas Deus, Ele quando nos comissiona, Ele primeiro nos capacita. Deus, Ele não escolhe pessoas capacitadas. Ele quer que a gente venha do jeito que a gente está. Tanto que Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí Ele é que vai nos capacitando através do seu Espírito, através da sua palavra, através de pessoas que vão nos ajudar a crescer. E eu creio que essa palestra de hoje, que fala sobre lutando pelo consolidar. A consolidação verdadeiramente é uma luta. A consolidação não é algo que se faz porque é só prazeroso. Claro que tem um prazer no final quando a gente vê o resultado, mas é um trabalho árduo, é um trabalho para quem ama, porque consolidar, você vai cuidar de pessoas de todo tipo. Mas eu quero ler o texto da palavra que está em Isaías 40, texto base para essa ministração, que diz o seguinte: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías 40, estabelecendo as bases da visão celular no modelo dos 12, lutando pelo consolidar. Nós vamos fazer uma introdução e para poder a gente entender melhor o que é a consolidação. O projeto de Deus é que todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador de sua vida seja consolidado. Eu vou falar em termos práticos, eu vou falar os tópicos aqui técnicos, mas eu vou fazer um resumo um pouco da consolidação. Eu estou aqui hoje ensinando para você o que me ensinaram. Eu estou aqui falando para você o que falaram para mim. Então teve alguém que um dia pregou o evangelho para mim, eu ouvi essa palavra, eu aceitei Jesus, mas não foi essa mesma pessoa que pregou, essas mesmas pessoas que pregaram para mim, foi as pessoas que me consolidaram. As pessoas que me consolidaram, Deus preparou. Nem elas mesmas estavam sabendo que ela estava preparando um homem de Deus, um futuro pastor, um bispo. Elas estavam amando, fazendo o projeto de Deus. E o exemplo disso é que quando eu aceitei Jesus, quando a gente aceita Jesus, sempre vem aquelas pessoas que se aproximam da gente, não é verdade? Poxa, aquele é novo convertido, vamos se aproximar dele. Poxa, vamos lá ensinar ele, vamos ensinar ela a palavra de Deus, vamos ensinar o caminho. Então a consolidação é
é o se aproximar, é o acompanhar. E a gente não pode olhar para as pessoas na consolidação como se fosse assim. Você não pode olhar para ela como ela está, você tem que olhar para ela no futuro. Porque se você olhar para a pessoa como ela está, o trabalho que até mesmo essas pessoas dão no início, a gente desanima. Mas nós não podemos nos desanimar, nós temos que olhar para o futuro, como Deus vai fazer na vida delas. Então, o Senhor diz em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Todos nós chegamos ao Senhor Jesus quebrados, feridos, desacreditados, inclusive por nós mesmos. Então todo mundo que vem para Jesus, aceita Jesus, é porque está precisando. Ninguém vem para Deus, eu vou aceitar Jesus, porque está tudo bem na minha vida e eu quero aceitar Jesus. Se tiver tudo bem, a pessoa não vai querer aceitar Jesus. Todo aquele que se aproxima de Deus é por causa de uma necessidade. A gente sabe que tem pessoas que já nascem nos caminhos do Senhor, mas mesmo assim ela precisa ter uma experiência com Deus. Mas Jesus diz para todos, vinde a mim todos. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele viu os discípulos, as ovelhas, desgarradas, e ele disse que precisava ser apacentadas. E aí ele começou a pregar, a anunciar, e ele levantou seus discípulos para fazerem essa obra posteriormente. Porque Jesus primeiro ele fez, ensinou, para depois que os discípulos fizessem. Precisamos compreender a consolidação. Dentro dessa perspectiva, a consolidação como um processo contínuo. Então a consolidação não é algo que a gente faz uma vez e pronto, não. A consolidação sempre vai continuar. Até hoje eu estou sendo consolidado, através do discipulado. Hoje eu tenho o meu pastor, meu apóstolo, que me consolida. Claro que em um outro nível hoje, porque eu já cheguei em um nível de maturidade, que eu não preciso ser igual a um novo convertido. Hoje eu já tenho maturidade para poder ensinar para outras pessoas o que eu aprendi. Eu já passei pelo teste, estou passando pelo teste ainda, sendo aprovado pelo Senhor. Então, o processo de consolidação é contínuo, não para. Nós sempre vamos consolidar as vidas, porque a consolidação ela tem um objetivo, é firmar os passos do novo convertido, é fazer com que ele fique estruturado, é fazer com que ele caminhe sozinho e passe a ensinar a outras pessoas. Então o processo de consolidação é isso, ou seja, devemos trabalhar este poderoso instrumento de Deus que é a consolidação, entendendo que um discípulo é como um filho espiritual. É isso aí, um discípulo se torna um filho espiritual no qual eles vão se apegar a nós. Mas é claro que nós precisamos entender que ele precisa se apegar a Deus. Nós não podemos deixar que ele se apegue só a nós, no sentido emocional. Aí é que está um grande perigo, você que vai se tornar um grande consolidador. Claro que existe algum nível emocional que a gente se relaciona com a pessoa, mas a gente tem que dar limites. Porque senão a pessoa vai querer sugar a gente, ficar com a gente 24 horas e não é. A consolidação não é isso. Não é você ficar 24 horas com a pessoa. A consolidação é você ensinar a pessoa a caminhar. É como a pessoa que não sabe pescar, você ensinar a pessoa a pescar. Você está entendendo? Então é mais ou menos isso. Gerando um reino do Espírito, portanto, devemos acompanhá-lo, respeitando todas as fases do seu crescimento. Então entenda que há um crescimento. Assim como uma criança, ela nasce, precisa dos cuidados especiais, ela vai crescendo, né? Tudo. O filho espiritual, a pessoa que aceita Jesus, ela precisa ter esse acompanhamento e a gente precisa respeitar esses processos. Então, o que é consolidação? O processo da consolidação ele pode ter duas compreensões. De maneira geral, a primeira a respeito do processo da visão. Como é que se consolida na visão? Leva o novo convertido ao pré-encontro, ao encontro com Deus, ao pós-encontro, à escola de líderes. Então, esse é o processo da visão na consolidação. Essa é uma das formas para ajudar o consolidador, você que se tornará um consolidador, a afirmar os passos. Você vai, aquele trabalho que você teria
de ficar anos e anos com uma pessoa, ensinando ela, né, no dia a dia. Quando você leva a pessoa para o encontro com Deus, é um impacto poderoso de transformação. A pessoa recebe libertação, cura interior, batismo com o Espírito Santo, ela se enche da presença de Deus. Então ali se torna o quê? Esses processos da visão, ele faz com que nos ajude a consolidar com mais rapidez. Então, quando a gente ganha alguém para Jesus, o primeiro passo é o quê? Fazer o pré-encontro com Deus. Incentivando ela, motivando ela a ir ao encontro, mostrando que o encontro com Deus é algo maravilhoso, tremendo, poderoso. Você tem que ser um estimulador na vida dessas pessoas. Porque se você não for um estimulador, um consolidador, é um treinador, é um estimulador de fé na vida das pessoas. Então, eles não vão ter direção, você que vai dar direção para elas. Então, qual é o primeiro caminho? Encontro com Deus. Pré-encontro, ir para o encontro. Depois que ela for para o encontro, fazer o pós-encontro. E depois do pós-encontro, escola de treinamento, escola de líderes. É o que você está recebendo aqui agora. Esse treinamento que você está recebendo aqui, ele vai servir para toda a sua vida, porque vai te ensinar, porque você vai multiplicar isso. Um dia você vai se tornar um professor de escola de líderes, como eu estou sendo aqui para você. Porque a visão, ela tem esse processo de crescimento. Então, a gente vai ensinando e a gente vai aprendendo também. Nisso, vemos o acompanhamento do processo da visão, né? Quando a gente encontra com Deus, escola de líderes. Pois sabemos que Deus chama o homem para assumir um relacionamento com Ele. Consequentemente, cumprir a sua vontade de maneira completa. O outro entendimento acerca da consolidação pode ser compreendido como o processo da vida. Você está entendendo? Ou seja, estamos falando de um acompanhar passo a passo do novo convertido, fazendo com que ele se torne, segundo diz a palavra, maduro na fé. Então, o objetivo da consolidação, amados, é a gente fazer o novo convertido ficar firmado, ficar maduro na fé, ficar alicerçado, comprometido com as células, e para ir para a célula, comprometido para ir para os cultos, comprometido a cumprir os processos, passos, porque depois do encontro vem o batismo também. O consolidador, ele precisa ensinar o caminho, dizer, agora você precisa se batizar. Você aceitou Jesus? Então, para confirmar a sua decisão, agora você vai se batizar. Então, a consolidação faz parte desse processo. Então, tem que ter esse acompanhamento. Consolidar é tornar sólido, estável, firme. É cuidar da ferida, da fratura do novo convertido. É o trabalho processual mais eficaz na vida do discípulo. É trazer consolo para a dor e tristeza, amargura, depressão, frio, fome, solidão, falta de amor. E a Bíblia diz, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolidar é servir, assim como Jesus serviu. Então entenda, as vidas quando elas vêm para o caminho do Senhor, vêm para Jesus, elas recebem aquele impacto de transformação, elas se quebrantam muito, choram, mas tem muitas vidas que estão ali arrasadas, vidas que estão precisando ser curadas, libertas, estão feridas, traumatizadas. Então nós, como consolidador, precisamos ser esse ajudador, incentivador na vida das pessoas. E a gente sabe que o processo da visão, que é o encontro com Deus, é uma ferramenta poderosa, porque ali tem um conteúdo completo, como eu já falei, de libertação, de cura interior, de receber a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Então a pessoa se torna o quê? Completa. É claro que o encontro com Deus não é tudo, porque a consolidação é antes e depois do encontro. Aí depois vem os outros processos. A gente sabe que é uma batalha espiritual, a gente tem que orar pelo discípulo, temos que jejuar por ele, ensinar ele a orar, ensinar ele a jejuar, ensinar ele a ler a palavra, dar alimento diário. Não é que você vai ficar 24 horas o dia todo com a pessoa, não, mas todos os dias, alguns dias da semana. Pelo menos hoje nós temos as ferramentas das redes sociais, então o que é que nós fazemos? Podemos dar uma palavra todos os dias, uma palavra por áudio, escrita, um texto bíblico. Então isso é consolidação. Mas não é só isso, tem que ter um acompanhamento presencial, pessoal.
Porque aí a pessoa vai se sentir valorizada, a pessoa vai se sentir amada, ela vai se sentir protegida, ela vai ver que você que está acompanhando ela, você está dando valor a ela. Uma das coisas que nós precisamos é ter um ouvido, muito ouvido. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ouvir bastante essas pessoas, ouvir, porque elas precisam botar para fora. E aí o que nós vamos ministrar, nós não vamos alimentar a alma dela, nós vamos curar a alma dela, nós vamos levar a palavra. Cada coisa que a pessoa falar, você vai liberar uma palavra em cima daquela coisa negativa, do que ela está vivenciando, para que ela seja transformada, porque você está alimentando fé na vida dessa pessoa. Então consolidar é isso. Então nós precisamos entender, consolidar é um ato de amor. Quem consolida é porque ama, é porque recebeu o amor. A gente só dá alguma coisa quando a gente tem. Quando a gente não tem, a gente não dá. Então quando a gente recebe esse amor, essa consolidação, esse acompanhamento, né, a gente quer dar para as pessoas. Então consolidar é amar, é investir, é valorizar, é perseverar, é esperar, é perdoar, é chorar, é pagar preço, para ver a pessoa gozar a plena vida que há em Cristo. Amados, a gente precisa pagar o preço. É como eu falei no início, você não vai olhar para essa pessoa como você está vendo ela hoje, você tem que olhar ela para o futuro. Você tem que olhar ela como uma futura líder, um futuro líder de êxito. Alguém que vai ser um consolidador, que vai dar muitos frutos, vai dar muita alegria na casa do Senhor, no reino de Deus. Porque todos nós um dia éramos imaturos. Eu estou hoje aqui, mas eu já fui muito imaturo, já fui um jovem muito inconsequente, já fui uma pessoa que eu era muito ansioso. Então, essa ansiedade, essa inconsequência minha me fazia fazer um monte de besteira. Mas é claro, eu aceitei Jesus, então eu comecei a aprender o caminho. Eu comecei a aprender porque alguém me ensinou. Então, assim tem que ser na vida das pessoas. É um pagar de preço que vale a pena. Aí você pode dizer assim, mas não vale a pena não, porque fulano, você investiu, daqui a pouco está desviado, está afastado. Não pense assim. Pense que você está fazendo a sua parte e que Deus já fez a parte dele. Na verdade, Jesus já fez a parte pior e mais importante, que foi morrer por cada um de nós e ressuscitar e nos dar salvação eterna. Quem vai convencer o homem nessa consolidação, o homem e a mulher, quem for que a gente for ganhar, é o Espírito Santo. Você só vai ser um semeador. Você vai ser aquele que vai estar lançando a semente, a palavra, ministrando, dando amor. Porque as pessoas precisam disso, amados, de amor. Quando nós amamos as pessoas, aí elas se sentem valorizadas, queridas. E aí ela dá resultado. Então nós precisamos gerar filhos para Deus. O que nós precisamos entender é que na consolidação, a gente não cuida só o fruto que é nosso. A gente cuida do fruto de pessoas de outras gerações, porque a consolidação não é algo para si, nós consolidamos para gerar filhos para Deus. Todos os discípulos que você ganhar, você vai ter uma geração grande, eu profetizo em nome de Jesus, você vai ter seus 12, vai ter seus 144, você vai ter seus 1728, você vai ter uma geração poderosa, eu creio em nome de Jesus. E essas vidas não são suas, nós somos mordomos de Deus, essas vidas pertencem a Jesus, porque foi Ele que pagou o preço. Agora nós somos o quê? Colaboradores, nós somos trabalhadores da sua seara, então nós precisamos fazer esse trabalho com amor, com dedicação, porque cremos que vale a pena, amém? Porque um dia fizeram por nós, e a gente não pagou nada, a gente não pagou, não teve custo, o custo foi Jesus que pagou, mas Ele usou pessoas para nos ajudar e nos firmar. Você está firmado hoje, ainda que você tenha sido firmado, não que fosse no processo da visão, um encontro, como a gente é hoje, mas você foi consolidado de uma forma. Eu mesmo não fui consolidado quando me converti no processo da visão, não tinha encontro com Deus na época, né? Tinha retiros espirituais, mas o meu consolidador que hoje está na glória, um dos, né? Mas ele foi uma das pessoas que marcou muito a minha vida, foi o Bispo Edmilson. O Bispo Edmilson, ele era aquele que me levava para tudo, me levava para as vigílias, me levava para os cultos, nas programações, me envolvia nas programações de jovens, ele era líder de jovem, ele olhava para mim como um futuro líder. E o que aconteceu? Eu me tornei um grande líder de jovens por muitos anos, continuo sendo até hoje, mas é claro, em um nível maior, hoje cuidando de um ministério, de uma obra para a glória de Deus.
Então eu me sinto honrado e glorifico a Deus por essas pessoas que passaram na minha vida. E como eu falei, o bispo Admilson, nós éramos bem novinhos na época, né? A gente ia para as vigílias e Deus falava conosco, ministrava. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive uma experiência com Deus, de receber o Espírito Santo, foi quando Deus falou comigo do chamado para a juventude. E eu sei que eu caí praticamente no colo dele, do meu consolidador. Eu chorei por muito tempo ali, e ele ali ministrando na minha vida. Então isso foi marcante. Então o consolidador marca a nossa vida. Mas só que a gente sabe que a gente vê Deus na vida do consolidador. É porque é Jesus que faz a gente fazer essas coisas. Mas é como a palavra diz, um plantou, outro regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então Deus vai dar o crescimento na vida dessa pessoa, mas o que nós precisamos fazer é a nossa parte. Se nós fazermos a nossa parte, nós vamos ver o reino de Deus crescer. E eu creio que você quer ver o reino de Deus crescer. Amém? Vamos lá. 3 processos de consolidação de Deus para o homem. Deus consolidou o homem em Gênesis 2,16. A Bíblia relata que o Senhor ministrava ao homem na viração do dia. Veja bem, Adão, ele tinha o próprio Deus para ser consolidador e discipulador dele. Que coisa maravilhosa é ter o próprio Deus. Infelizmente, Adão não andou completamente na orientação que Deus deu e trouxe o pecado para a humanidade. Mas a consolidação, você percebe que a consolidação vem de Deus. É o próprio Deus que gerou isso. Deus estabeleceu aliança com o homem para resgatá-lo. Deus não desistiu do homem. Gênesis 3,15. Deus não desistiu do homem e cumpriu o plano de redenção. Assim como Deus, não devemos desistir jamais do nosso discípulo. Amado, perceba uma coisa. Vai ter discípulos que vai te dar muita alegria, vai ser aquela coisa maravilhosa, mas vai ter aqueles que vai te dar um trabalho. Não é que eu estou profetizando, não, mas é porque na pescaria, quando você pesca todo tipo de peixe. Mas eu quero dizer, esses que dão trabalho são aqueles que dão mais alegria. Os que dão mais trabalho. Aqui, ó, eu dei muito trabalho e hoje eu estou dando muita alegria para o Senhor e alegria para os meus discipuladores. Mas porque eles olhavam para mim no futuro. Então a mesma coisa, não olhe para eles no presente, veja o futuro. Você vai ver aquele liderado querendo te afrontar, falar, gritar com você. Olhe para ele com amor, olhe para ele com o futuro. Eu profetizo que não vai acontecer isso em nome de Jesus, mas se acontecer você já está ciente, viu? O que precisamos ter para consolidar? O ponto-chave antes de qualquer estratégia é amar vidas. O que você precisa para consolidar é amar. Amar e amar. Eu sei que isso é um desafio de amar. Você precisa de uma estrutura, possuir uma vida regida pelos princípios. Ou seja, primeiro é amar, mas você precisa ter uma estrutura. Independente de circunstância que estamos vivendo, devemos manter um coração firme e solidificado na palavra, nas promessas do Senhor. Ser firmes e constantes. Então você precisa ser firme e constante para consolidar alguém. Como é que alguém que não é firme e constante vai consolidar alguém? Vai passar alguém em constância. Então você precisa ser firme, ter uma estrutura na sua vida espiritual, ter consciência de que você está capaz de consolidar alguém. A outra coisa é base, é ter conhecimento na palavra. Ser conhecedor da palavra de Deus para ensinar. Uma das ferramentas que você vai precisar mais é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela tem poder para consolidar. A palavra de Deus tem poder para estruturar a pessoa, para transformar uma vida. Então você precisa buscar. Você precisa ler a palavra, ter conhecimento da palavra, pelo menos um conhecimento básico, para você poder ensinar. Como é que você vai falar? Vai consolidar alguém, aí só vai, oi, tudo bom? Como é que tá você? E aí, como é que você... Claro que você vai conversar com coisas normais, mas você tem que levar uma palavra de Deus. Você está entendendo? Ligar para a pessoa. Shalom, graça e paz, querido, querida. Estou te ligando, me lembrando de você. Deus me deu uma palavra aqui para você. E aí você liberar a palavra de Deus para a vida da pessoa. Orar pela pessoa. Você precisa ter essa iniciativa também de orar. Todas as vezes que você, ou no início, ou depois, no final, sempre você tem que orar. Eu vou orar por você agora.
para que Deus possa fortalecer a sua vida, porque eles vão sempre pedir oração, porque eles confiam em você, eles confiam na gente, eles querem, eles têm sede de ouvir a palavra, sede de ouvir a oração, porque ele acredita que nós somos homens e mulheres de Deus, para poder liberar a palavra de Deus sobre a vida dele. Vai pedir oração pelos parentes, enfim. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter essa estrutura, essa base de conhecimento. A outra coisa é o amor, como já falamos. Fazer a obra tendo a plena consciência que trabalhamos para Deus. É isso aí que você precisa entender. Se você não tiver consciência de que você está trabalhando para Deus, você não vai querer fazer. Então saiba que todo trabalho, mesmo que seja doloroso, seja trabalhoso, né? Eu já tive experiência de consolidar pessoas na madrugada, discípulo ligar, meu líder, no processo de libertação ainda, né, no início, meu líder, ore por mim, eu estou tendo opressão agora, eu estou isso e aquilo, estou tendo guerra agora, eu estou tendo pensamento, eu estou com vontade de não sei o quê, e ali pelo telefone mesmo ministrar. Então isso é amor, quem coloca isso em nós é Deus. Então nós temos que trabalhar para Deus, porque se nós trabalhamos para Deus, a gente vai trabalhar, a gente vai dizer, poxa, Jesus já fez tudo por mim, o que eu vinha fazer por ele, eu ainda estou endividado, não é nada, eu posso fazer o que for, eu ainda tenho dívida de pregar o evangelho. Tudo quando fizeres, fazei-o de coração. Amor, coração. Então, seu coração tem que estar cheio de amor, para que você possa fazer o trabalho de Deus. Para que devemos consolidar? Para que devemos consolidar? Devemos consolidar para que as pessoas que chegarem até nós sejam formadas em Cristo na sua palavra. Nós precisamos formar, implantar o caráter de Cristo na vida dessas pessoas. Fazer com que essas pessoas elas possam multiplicar tudo aquilo que a gente está ensinando. Quando você vê aquela pessoa já ensinando, olha, ela já está consolidada. Não é porque a pessoa está consolidada, ela não precisa de mais consolidação. Aí vem a consolidação através do discipulado, que é um outro estudo que nós vamos fazer posteriormente. Precisamos compreender que consolidar não deve ser um processo mecânico. Tem que fazer a consolidação. Não. Portanto, precisa haver compreensão para que, relativo a esse processo, a gente precisa ter compreensão, entendimento, tem que ter amor. Não tem que fazer por obrigação. A consolidação é por amor. As pessoas são consolidadas para se tornarem capazes de tomar decisões acertadas dentro de todos os princípios da palavra. Então, o nosso alvo é consolidar essas pessoas para que elas possam tomar decisões corretas, porque no início elas não sabem tomar decisões. Elas vão sempre perguntar para a gente, mas a gente vai o quê? Ensinar à luz da palavra. E aí o que vai acontecer? Elas vão aprender e elas vão aprender a tomar decisões na palavra. Afinal, Deus nunca quis que seus filhos fossem robôs. Não, que não tivesse condições de escolhas. Deus sempre deu livre-arbítrio, sempre nos deu o livre-arbítrio nunca vai acabar na nossa vida. Deus, ele ensina o caminho. Deus quer que a gente sirva a ele com amor, com dedicação, com alegria, com voluntariedade. Você está entendendo? Deus não impõe na vida de ninguém, muito pelo contrário. Quando estabelecemos esses passos, fazendo com que os discípulos sejam conhecedores da palavra, estamos estabelecendo condições para que sejam responsáveis e maduros e conscientes na sua missão. Então a consolidação é para gerar responsabilidade naquele discípulo, para que eles tenham maturidade, aprendam a ser maduro e sejam conscientes da sua missão. Qual é a missão deles agora? Ser um consolidador, um ganhador de vidas também, fazer o reino de Deus crescer. Não é só ele, é ele querer conquistar a sua família. Claro que toda pessoa que aceita Jesus quer conquistar a sua família, mas às vezes tem pessoas que estão com problema de família, e aí nós como consolidadores temos que fazer o quê? Ajudar a restaurar o coração dos pais aos filhos, restaurar o coração com a família, para poder trazer o quê? Transformação. Assim como uma criança que chega ao mundo e passa por todas as fases de crescimento, temos que levar os discípulos a esse nível de consciência. Eles vêm bebezinho e a gente vai dando de comer para ele, vai dando, ele vai depois aprendendo a comer sozinho, e daqui a pouco ele vai dar de comer para as outras pessoas. Como podemos consolidar no dia a dia, na nossa célula? Estabelecendo os princípios para consolidar o caráter da pessoa.
Devemos lembrar que no processo da consolidação estamos lidando com pessoas que não tiveram, em sua maioria, princípios bíblicos. Então a gente tem que ensinar, tem que ter conteúdo da palavra para essas pessoas. Qualquer momento, todos os momentos. Então a célula é um lugar estratégico, é o lugar que você vai trazer alegria, trazer a atmosfera, a presença de Deus, a palavra. Tanto que em uma célula você não pode ser muito denso, a célula tem que ser uma coisa descontraída. Que às vezes tem pessoas que não querem ir para a igreja, mas elas querem ir para a célula, porque a célula se sente mais confortável, ela se sente mais tranquilo, porque na igreja, aquela coisa toda, ela se acha incapaz, né? Se acha às vezes ainda indigna de estar. Toda pessoa que é novo convertido se sente assim, e acha que é difícil alcançar o nível daquela pessoa que já alcançou um nível maior de santidade, de compromisso com Deus. Eu quero dizer que você e eu temos essa responsabilidade de consolidar, de firmar os passos. Assim como nós fomos firmados, nós vamos firmar os passos dessas pessoas, gerando relacionamento para firmar aliança. Os princípios não virão sem que haja um vínculo de relacionamento entre o novo discípulo e o discipulador. O que consolida um novo crente não é a estratégia, mas sim a caminhada. Não é a estratégia em si, a estratégia é boa, o encontro, a célula, mas é a caminhada diária que você tem, é o relacionamento diário, é a importância que você dá para essa pessoa, de falar com ela quase todos os dias. Claro que às vezes todos os dias não dá para falar, mas se possível, até sim, até ela se firmar, depois vai diminuindo. E eu acho que muitas pessoas, elas falham, algumas igrejas falham, é nessa parte da consolidação, é do acompanhamento. A pessoa aceitou Jesus, que bom, aquela felicidade ali no momento do culto. E a semana? A semana tem que procurar no outro dia, já tem que fazer contato. Se você que é o consolidador não pode pedir alguém que seja da sua célula, de confiança, para ir pelo menos fazer uma visita, olha, estou aqui, vim aqui te visitar, você aceitou Jesus, você foi para a igreja, olha, você é muito importante, nós estamos aqui, o que você precisar, estamos à disposição. E nós, como consolidadores, nós vamos ajudar até no material também a vida da pessoa. Ajudar, às vezes a pessoa passa necessidade, vamos se unir na célula, se unir com a igreja, com os irmãos para levar um alimento, porque tudo isso é consolidação. Você está dando alimento material também, está dando alimento espiritual, mas tem que dar um alimento físico também para aqueles que precisam. Amém? As pessoas não estão procurando à procura de um programa bem feito ou mesmo de uma boa estratégia. A grande carência daqueles que chegaram para Jesus é encontrar alguém que as ouça e os ajude a curar as suas feridas. Elas querem ser ouvidas e elas precisam de alguém que os ajude a ser curadas. Então, eu e você somos essas pessoas. Você está em um processo, em um passo. Isso aqui é uma consolidação na sua vida. Mas você está aprendendo para ensinar, para fazer na vida de outras pessoas. Amém? Quando compreendemos essa verdade, conseguiremos aplicar os princípios da visão. Antes de confirmar plenamente o seu relacionamento com Jesus, o novo crente geralmente vai a Jesus por intermédio da experiência do discipulador. Sempre alguém vai levar, vai fazer um convite. Vai convidar para a célula, convida para o culto. Então sempre vai ter um convite, sempre vai ter alguém. Então ela vai estar sempre se inspirando nessa pessoa. Então você precisa estar sempre com a sua vida irrepreensível. Os novos convertidos confiam na figura dos seus líderes. Eles confiam em você. Para que eles, o discipulador, verdadeiramente aquele momento o embaixador de Jesus Cristo aqui na terra. Eles vão olhar para você como, você é o embaixador de Cristo. Não, você é meu líder, eu confio em você, meu líder. Então a pessoa vai abrir o coração. Agora é claro que o processo de consolidação tem que ter muito cuidado. Nós não podemos invadir a privacidade das pessoas. Elas vão se abrir na medida que elas vão tendo confiança. Então você, como consolidador, você tem que ser muito sábio. Você não pode ficar querer
chegar a ter palavras duras para essa pessoa. Claro que a gente tem que ensinar na palavra. Se a pessoa está andando no caminho errado, você tem que ensinar a pessoa. Mas a gente, nesse primeiro momento, as pessoas precisam de amor. Entender que a gente compreende ela, que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Se a pessoa está vivendo ainda em pecado, você vai confrontar ela com amor, com sabedoria. Não é com arrogância. Você está em pecado. Se você continuar assim, você vai para o inferno. Misericórdia. Nunca use isso, amado. Você tem que dizer, amado, ou amada, né? Essa prática que você está fazendo, você vai vencer. Deus vai te curar, vai te libertar. Deus vai restaurar a sua vida. Porque às vezes tem pessoas que vêm com vícios, às vezes de droga, vícios de cigarro, de bebida. Geralmente a pessoa, quando ela tem uma experiência com Deus, essas coisas, elas conseguem se libertar logo. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que têm anos e anos de vício. Então é um processo. Tem pessoas que às vezes estão na igreja, anos e anos, ela ainda fuma escondido. E aí, como é que você vai lidar com essa situação? Vai desistir? Essa pessoa fuma, então ela não vai conseguir. Não, você tem que olhar para ela pelos olhos da fé, que ela vai ser liberta no poder da autoridade, em nome de Jesus, e você vai ser esse instrumento para libertar essa vida, em nome de Jesus. Amém? E assim outras coisas também em outras áreas. Então, nós somos embaixadores de Cristo. Na prática, vai um conselho. Ganhe discípulos primeiramente num relacionamento de muito respeito e amizade. Olha aí o conselho. Respeito e amizade. Não invadir a privacidade, não ficar muito tempo na casa da pessoa, ou então ela não ficar muito tempo na sua casa, enfim. Tenha uma amizade pura, de respeito. Vivendo Jesus, os princípios, como muito mais do que o plano da cerca deles. Ou seja, falar mais de Jesus, falar das coisas de Deus do que falar de coisas pessoais. Assim será criado um vínculo de confiabilidade entre o discípulo e o discipulador. Criem alternativas para estar juntos. Ou seja, quais são as alternativas, célula? Há uma programação na igreja, oração, leva para oração. Vai ter mover de oração, toda segunda-feira tem oração, ou sei lá, o dia que tem. Há um ensaio de alguma programação que vai ter, leva a pessoa. Então essa é uma forma de se consolidar, para a pessoa ver, poxa, olha, ela vai estar ali, um dia você vai estar ali também, você vai fazer também, e vai até despertar o talento dessas pessoas. Então você tem que criar oportunidades para ter consolidação, além de você marcar e combinar. A célula é uma das formas. Notamos que a consolidação no dia a dia é muito mais eficaz do que qualquer outra estratégia nessa direção. Então, a consolidação diária. Então, não espere você querer consolidar a pessoa de culto em culto, célula em célula. Além do culto e da célula, você tem que entender que existe o diabo que vai tentar desviar, afastar essa pessoa do caminho. Então, eu e você precisamos o quê? Acabou um culto, aquele mover todo, no outro dia, procurar falar, mandar uma palavra, ligar, mandar um áudio. Hoje, para consolidar, amados, essa questão de internet é muito melhor do que há anos atrás. Se eu tivesse internet há anos atrás, eu seria consolidado e consolidaria muito mais pessoas. Então nós temos a oportunidade, temos que aproveitar as ferramentas para o bem. Conclusão, para concluir essa aula, que é muito abençoadora, eu gosto muito de consolidação. Sendo assim, o objetivo final do consolidador vai muito além de uma classe para novos convertidos. Não adianta você só pegar a pessoa e colocar. Você vai ficar na casa, a consolidação é classe de novos convertidos. Você vai ficar ali para ouvir a palavra. É melhor você estar no dia a dia com a pessoa. Isso funciona mais. É cuidar, é ensinar, é auxiliar. Aqueles que começam hoje a maravilhosa caminhada rumo ao trono, sabendo que eles ainda não têm maturidade e discernimento para interpretar algumas questões. Então, o nosso papel como consolidador é fazer com que ele amadureça, fazer com que ele receba os dons espirituais para poder ter discernimento. Discernimento é você saber tomar a decisão certa, ver o que é certo, o que é errado, ver o que é de Deus, o que não é. Suportar o discipulador, tem que suportar as fraquezas dos discípulos, Romanos 15:1. A gente vai ter que suportar aquele momento, vai ter momento que ele vai chorar, vai ter momento que vai ligar para você, ou vai pedir para procurar. Eu vou desistir, eu não aguento mais. Aí você não vai desistir não.
Jesus não desistiu de mim, também não desistiu de você, também não. E Ele não desiste de você. Como um irmão mais velho ensina o mais novo, é necessário consolidar e consolar o novo convertido, torná-lo sólido, estável, firme na palavra do Senhor, dando a ele subsídios para uma vida cristã genuína e ensinando as qualidades para um líder modelo. Aqui nós terminamos a nossa aula de consolidação, esta aula, mas a consolidação não acaba nunca. A consolidação é algo que Jesus estabeleceu. Jesus, ele ganhou seus 12, seus discípulos, e ele consolidou seus discípulos através do discipulado, dia a dia, acompanhamento. Naquele tempo, os discípulos caminhavam com Jesus, lado a lado, porque naquele tempo eles largaram tudo. Pedro largou as redes e André largou as redes. Então você vê que os discípulos, cada um tinha seu trabalho, e Jesus chamou eles, e eles vieram, e eles aceitaram, porque eles eram os discípulos, seriam os discípulos modelo, eles seriam os discípulos matriz, as 12 tribos, para poder ser modelo para as nações. Então hoje, essa visão que eu e você estamos, é uma visão poderosa, é a visão de Jesus. Foi o que Jesus fez, nós estamos fazendo. Então, consolidação faz parte do caráter do discípulo de Jesus. Então, todo aquele que aceita Jesus, ele precisa galgar os degraus. Eu quero dizer que o sucesso, o êxito, não tem elevador, não. O sucesso e o êxito, ela tem escada, que a gente tem que subir cada degrau. Ganhar, consolidar, discipular, enviar. Então, nesses processos, do ganhar tem a consolidação. E hoje nós aprendemos sobre consolidação. Que hoje você possa sair desse treinamento e entender que você se tornará um consolidador de êxito. Você terá uma grande multidão e você vai ensinar muitos discípulos e discípulas, vidas, a consolidarem outras vidas. E você vai ter uma geração poderosa. Amém? Eu quero nesse momento orar com você e agradecer a Deus por esse tempo, que você tenha sido muito abençoado, abençoada. Amém? Pai, nós queremos nesta hora agradecer a Ti por esse tempo tão maravilhoso, tempo profético. Creio, Deus, que essa aula de treinamento, Deus, centenas e milhares de pessoas serão alcançadas, treinadas para ser um grande consolidador do Teu reino, porque a consolidação vem do Teu coração. A consolidação vem do Teu amor, porque o Senhor amou o mundo de tal forma que deu Seu Filho único. E Jesus veio buscar trabalhadores, veio ganhar vidas e veio buscar trabalhadores. Nós somos esses trabalhadores da última hora. Nós somos a grande comissão e nós estamos aqui, Deus, disposto a cumprir o Teu ídio, o Teu chamado, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amados, obrigado por fazer parte desse projeto lindo de Deus. Tudo que nós estamos fazendo aqui na terra está sendo contabilizado no céu. E eu creio que Deus, toda semente que você plantou, que você está plantando, que você vai plantar, nós vamos colher muito. Vamos colher muito. Eu sei que hoje isso aqui é uma semeadura que vai alcançar, como eu já falei, dezenas, centenas e milhares de vidas para a glória do nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula, não faltem e dê o retorno, porque o nosso questionário é esse, a nossa avaliação é você dar o retorno. Então valorize, porque isso é bênção, porque um dia você vai ter discípulos e você vai fazer a mesma coisa que o seu discípulo, pedir ele para te dar retorno. Então, seja um discípulo modelo, para você ter muitos discípulos que vão alegrar o seu coração. Amém? Shalom, graça e paz, Deus abençoe.